E aí, tudo bem? Hoje a gente vai destrinchar uma ideia fantástica que foi apresentada do Crocodilo Podcast, chamada O Projeto de 180 Dias. A proposta aqui é pegar uma metodologia de gestão de tempo que vira o nosso planejamento de ponta cabeça e transformar isso num mapa prático de verdade para a gente colocar em ação. Certo, vamos mergulhar nisso. 180. Não é só um número solto, é a espinha dorsal de tudo que a gente vai ver. É que a nossa mente tem uma falha bem curiosa. A gente tem uma tendência absurda de subestimar o que dá para fazer em exatamente 180 dias. Meio ano parece que passa num piscar de olhos quando a gente olha para o passado, mas é um verdadeiro oceano de possibilidades quando a gente olha para o futuro. O argumento do material é genial. Essa janela de tempo tem o tamanho perfeito para criar uma mudança radical. Essa frase é quase um balde de água fria, né? O material original é bem direto, o tempo é implacável. Esses próximos 6 meses vão passar, quer a gente faça alguma coisa ou não. A grande sacada, e o que define se lá na frente a gente vai ter uma revolução pessoal ou só mais do mesmo, depende 100% das escolhas feitas a partir de hoje. É simples, mas tem um peso enorme. Parte 1, a armadilha dos 6 meses. Aquele momento em que o tempo voa e a energia simplesmente desaparece. Isso ilustra brilhantemente o perigo dessa armadilha. Pensa no ciclo clássico de Ano Novo. Janeiro chega daquele jeito, cheio de resoluções, e de repente, pum, chegou junho e a gente estagnou. A gente costuma ignorar o poder dos juros compostos aplicados aos hábitos nesses 6 meses. Com ação contínua, dá para aprender uma habilidade nova, perder 12 quilos ou guardar R$ 5.000. Por outro lado, 180 dias de inércia podem resultar em 8 quilos a mais, uma dívida R$ 10.000 maior e muita, mas muita ansiedade. O tempo passa igual, mas o resultado composto segue exatamente a direção dos hábitos. Parte 2. Vontade contra o planejamento, onde quase todo mundo acaba tropeçando. Aqui a gente entra na grande diferença entre ter vontade de fazer algo e ter um sistema de verdade para realizar isso. Vontade sem plano é só um desejo. É como ficar na arquibancada torcendo. Querer viajar sem planejar é literalmente a mesma coisa que sonhar em ganhar na loteria sem nunca ir até a esquina comprar o bilhete. Um plano de verdade pega aquele objetivo lá nas nuvens e puxa ele para o mundo real, tornando a coisa executável. O método cobra 3 coisas inegociáveis para transformar um desejo num plano de respeito. Primeiro, clareza absoluta do que se quer. Segundo, um prazo. O famoso "um dia eu faço" tem que sumir do vocabulário. E terceiro, e mais crucial, ação diária. A filosofia bate muito nessa tecla de que o futuro não é feito de atos heróicos esporádicos quando bate a motivação. Ele é construído na repetição diária, na disciplina, faça chuva ou faça sol, com ou sem vontade. Agora, o que é realmente interessante aqui é o choque de realidade. Olha só o poder brutal disso no nosso dia a dia. Repetir 3 horas rolando a tela do celular todo santo dia, no fim de 6 meses, entrega o quê? Menos tempo livre e uma saúde mental em frangalhos. Agora, em contrapartida, separar só 30 minutinhos diários para estudar rende fantásticas 90 horas de imersão numa habilidade nova. É no campo de batalha do dia a dia que o jogo é ganho ou perdido. Parte 3. Criando a visão de 180 dias. Como a gente desenha o cenário ideal. Para a coisa toda sair do papel, a recomendação é cravar uma data exata lá no horizonte. O material até usa como exemplo dia 11 de novembro de 2026, mas tem uma regra rígida. A especificidade tem que ser absoluta. Dizer quero viajar mais não serve para nada, é muito vago. O contraste direto é mirar no alvo certinho, tipo estar em Porto de Galinhas por 5 dias. É só com esse nível de detalhe que a gente consegue calcular a logística real da coisa. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática. Pega essa matemática financeira. É fascinante ver como um monstro gigantesco vira um gatinho inofensivo quando a gente fatia do jeito certo. Guardar R$ 6.000 em 6 meses soa bem pesado, não é? Mas dividindo isso dá R$ 1.000 por mês. E quebrando mais um pouquinho, chegamos na meta super tranquila de R$ 33 por dia. O planejamento simplesmente destrói o medo usando a matemática. E para garantir que a vida ande para frente em todos os eixos, o método pede para a gente definir alvos em 4 áreas. Precisamos de clareza na viagem, na meta financeira exata, numa métrica física tipo peso ou treino e em protocolos de saúde mental, como 10 minutinhos de meditação ou não ver notícias trágicas antes de dormir. O recado é sério. Sem desenhar essa visão, a gente vira passageiro na própria história, sendo arrastado de um lado para o outro pelo algoritmo da internet e pelos boletos vencendo. Parte 4. 2 perguntas que doem. É a famosa hora da verdade.
Para tirar todo mundo da zona de conforto de uma vez por todas, o autor propõe um exercício mental bem provocativo. A primeira pergunta exige uma honestidade brutal. Imagina só manter exatamente os mesmos horários, a mesma alimentação e as mesmíssimas atitudes pelos próximos 6 meses. Qual vai ser o destino se a rota não for alterada nem 1 milímetro? A segunda pergunta expõe uma das verdades mais duras sobre o nosso comportamento. O que acontece se tudo continuar igual? A resposta é dolorosamente simples e lógica. A colheita em 6 meses vai ser idêntica. Os mesmos problemas, as mesmas dívidas, só que maiores por causa dos juros, e o mesmo corpo, só que 180 dias mais cansado. Rotinas iguais criam os mesmos cenários de sempre. Cenários novos exigem, obrigatoriamente, rotinas novas. Parte 5. O desafio de 180 dias. A hora de entrar em ação. Então, o ponto crucial é colocar as instruções em prática agora, preferencialmente antes de ir dormir hoje. O passo número 1 é escrever uma única frase super específica juntando todos aqueles alvos. Por exemplo, anotar no papel que na data X a balança vai marcar 8 quilos a menos, a conta vai ter R$ 6.000 guardados e as passagens para a Chapada dos Veadeiros estarão compradas. O segundo passo, que é onde a mágica acontece, é fracionar essa super frase nas ações pequenininhas de todo dia. É assim que a coisa deixa de ser ficção e vira realidade. Essa frase é basicamente o coração de toda essa filosofia. Ela resume perfeitamente a diferença entre o planejamento proativo e aquele desejo passivo de braços cruzados. O progresso nunca vem de ficar sentado esperando ou torcendo para dar certo. Ele é a consequência inevitável e absoluta de colocar a nossa energia em movimento, um passo de cada vez, todos os dias. Para fechar essa nossa análise, fica aqui essa última provocação para a gente pensar. O relógio não para. Os próximos 6 meses vão chegar de um jeito ou de outro. Isso é a única certeza que a gente tem. A única coisa que a gente de fato controla é se esses dias vão servir para avançar rumo àquela visão que a gente planejou ou se a gente vai ficar estagnado comendo poeira do nosso próprio comodismo. O plano está desenhado. A escolha, no fim das contas, é diária. E aí, qual vai ser?